Boa noite, meus irmãos. A princípio aqui, o retorno que alguns irmãos já me passaram é que está chegando bem aí a imagem e também o áudio. Então não sabe o quanto isso me deixa feliz. Ontem eu estava acompanhando uma partezinha no Instagram do pastor Paulo César da Silva, do Grupo Logos. Estava junto com o outro músico, Sérgio Lopes, e os dois usando uma tecnologia a mais do que a que nós temos aqui disponível. E deu um problema de eco, de som, de transmissão, e um saiu, tentou voltar. E é uma dificuldade, na verdade. Eu até acredito que o problema não era nem tanto do equipamento deles, mas como daqueles que estão recebendo. Algumas vezes acontece isso, né? O sinal não está legal, a internet não está muito boa na região, e aí dá aquela impressão de que é da onde está partindo a imagem. Mas nós louvamos a Deus estar aqui mais uma vez com os irmãos. Olha, o irmão Odair, lá de Londrina, diz que está chegando bem o sinal e o som. Isso é muito bom. Boa noite, minhas irmãs que entraram aqui dando boa noite. Irmã Guilhermina. Olha a irmã Guilhermina, hein? Estava utilizando sempre aí a rede do filho, a rede social. E agora ela já entrou aí, tá vendo que bênção? Irmã Vanessa, irmã Neide, irmã Maria Helena, irmã Eliette, que hoje já compartilhou através das irmãs aí, que só tem agradecimentos hoje, muito bom. É muito bom nós louvarmos a Deus, reconhecermos os grandes feitos do Senhor em nossa vida e através das nossas vidas também. Irmã Idália está aí acompanhando também, a irmã Neide. Quem mais entrou aqui? Irmã Antônia Albuquerque assistindo, hein? Lá da Paraíba. Deus abençoe, irmão. Muita saudade aqui nós sentimos do irmão, da esposa, da filha. Que Deus abençoe a vida dos irmãos por aí. Que benção que o irmão deixou aqui. Um bom discípulo aí, o Marcelo, né? E esposa. Olha aí que bênção, né? Então nós queremos iniciar esse culto. Não apenas queremos, né? Nós devemos iniciar o culto orando ao nosso Deus, após ouvir aí uma melodia que está com uma letra baseada lá em Coríntios 13, é o assunto que nós começamos a tratar na semana passada, sobre o amor, né? Então nós queremos dar uma continuidade nesse estudo, mas queremos em primeiro lugar agradecer a Deus pelas bênçãos, orar, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, nesta hora de oração, nesta hora de reflexão também, que o Senhor edifique as nossas vidas, amém? E a irmã Maria Helena já colocou aqui um agradecimento pela cunhada que está bem, o exame do irmão deu negativo, apesar de ela estar com o vírus. Então, olha aí que bênção. A irmã compartilhou esse pedido, ontem os irmãos compartilharam em algumas redes sociais da igreja. Então, vamos nos alegrar junto com a irmã Maria Helena, né, por esta bênção, né, e continuar orando aí pela plena recuperação da cunhada. Vamos orar neste momento, eu aqui, os irmãos aí, mas todos unidos no mesmo Espírito. E o Senhor há de nos abençoar nesse tempo especial que nós temos de oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez louvamos o Teu nome, ó Pai, porque Tu és um Deus grandioso. E apesar de toda a sua grandeza, toda a sua beleza, apesar de o Senhor estar nos céus dos céus, o Senhor também está perto daquele que está contrito de coração, daquele que está aflito, daquele que está oprimido. Apesar de Tu ser um Deus tão santo, ó Pai, puro, o Senhor ainda está sempre com o ouvido atento àquele coração que está realmente reconhecendo o pecado, as falhas e apresentando diante de Ti a confissão verdadeira. Queremos, ó Pai, agradecer de maneira especial porque estivemos orando e continuamos orando pela cunhada da irmã Maria Helena e louvamos, ó Pai, porque o irmão dela não apontou com resultado positivo para o Covid, apesar da proximidade com a esposa. E queremos rogar, ó Pai, pela Tua proteção sobre a vida dele ainda, pela a vida da cunhada da irmã Maria Helena, mas nós rendemos graças a Ti, porque sabemos que o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre.
Louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado. Apesar de tantos pedidos, apesar dessa onda crescente do Covid-19, cada vez pessoas mais próximas a nós, sendo, ó Pai, atingidas pelo mal do Covid, sabemos que o Senhor tem amparado, tem restaurado a vida de tantos, Pai. Estivemos orando aqui pela irmã Albirene, continuamos orando, ó Pai, e louvamos, ó Pai, pelo progresso maravilhoso. Apesar de estar num quadro tão difícil, Senhor, porque não envolvia apenas o Covid-19, como não envolve ainda outros problemas de saúde, o Senhor tem demonstrado o teu poder, apesar de toda essa circunstância. Então, ó Pai, nos ajude a ver as tuas maravilhas, a ver a maneira como o Senhor está operando. Já estivemos aqui agradecendo também a situação da melhora, a recuperação, o tratamento da filha do irmão Odair. Continue, ó Pai, sustentando a vida da tua serva. Louvamos porque, apesar de tanta dificuldade, o pastor Vanderlei conseguiu passar pelas 2 cirurgias necessárias, a infiltração, a pedra nos rins, e também, ó Pai, porque o Senhor preservou a vida do teu servo, fez com que ele ficasse mais um tempo ali em Campinas, porque certamente ali ele teria esse melhor tratamento para essa situação. Louvo a Ti pela vida de todos os irmãos que já estão participando desta live, estão unidos aqui, ó Pai, em oração, unidos, ó Pai, apresentando a gratidão, e vamos iniciar também um momento de oração, de compartilhar aqui os pedidos que já nos chegaram aqui, ó Pai, porque nós cremos no Senhor e cremos no Teu poder. Então eu rogo, ó Pai, que abençoe o Teu povo, nos abençoe neste momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos aqui. Mais irmãos chegando, irmão José Carlos, irmã Josenilda, irmã Lourdes, que bênção, irmã Hilda, também chegando aí, dando boa noite, irmão Manuel Braga, né? E estão todos bem, olha aí, motivo de gratidão. O irmão Manuel diz que está ele bem, as filhas estão bem, a esposa está bem, então isso é algo maravilhoso. Só podemos, como diz o Salmo e uma canção dos vencedores, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Vou colocar aqui alguns pedidos que foram compartilhados via aí o WhatsApp, né? Pedidos que nos chegou diretamente ou através dos irmãos, né? Que estão aí nos ajudando, colhendo aí alguns pedidos. Então esses são os pedidos que nos chegaram exatamente hoje, né? E alguns desses pedidos já estamos aí intercedendo há algum tempo e nós queremos lembrar em oração, né? Temos aí um pedido pela irmã e mãe da irmã da Alice, a irmã dela Rosa, a mãe se chama Adália, ambas estão internadas, a irmã internou em razão do tratamento aí de câncer e contraiu o Covid lá, e também a mãe da irmã está com Covid, houve uma melhora aí no quadro clínico. Vamos continuar orando para que Deus coloque a sua mão poderosa, guiando as mãos dos médicos também. Vamos lembrar em oração a nossa irmã Vanessa. Tem sentido aí muitas dores aí desde a semana passada, e apesar disso tudo está aí trabalhando incansavelmente, Deus está aí fortalecendo, né? Mas vamos orar, ela pede oração pela saúde dela, né? Que essas dores não venham a incomodar e que ela consiga ter esta melhora e continuar trabalhando como tem feito aqui com alegria. Vamos lembrar em oração também a saúde do pastor Vanderlei. Mencionei aqui em oração a gratidão, mas orar pela plena recuperação, que essas primeiras infiltrações feitas surtam um efeito positivo, que não haja essa necessidade aí de uma cirurgia, mas que ele continue aí progredindo, né? E também a situação do carro dele, né? O carro quebrou, está em conserto, deve ter aí uma despesa alta, né? Irmão Wagner já está aí também abrindo aí uma possibilidade para aqueles que querem participar, depositando uma oferta para ajudar o missionário Vanderlei nesse conserto do veículo, vai ser uma bênção, né? Procure aí irmão Wagner, procure aí o nosso conselho da igreja e vai poder lhe orientar a respeito
da melhor maneira de contribuir. Mas vamos continuar orando pelo pastor Vanderlei, né? E a irmã Dilma também, saúde dela, né? E também está ali dando todo o apoio, ajudando o pastor Vanderlei nesses momentos difíceis. E lembrar em oração a Neia, amiga da irmã Suzana, passou por uma cirurgia, né? Estávamos orando e vamos orar pela recuperação, né? Tem um desejo aí de receber até uma visita, estamos aí num momento aí difícil para isto, mas vamos orar, né, para que consigamos ter esta oportunidade de compartilhar a esperança que só Cristo dá. Temos mais pedidos, mas vamos orar neste momento, lembrando esses pedidos aí no seu lar. Lembre-se aí, quem sabe você vai anotar aí esses nomes, alguns dos pedidos, para estar orando no dia a dia, tá bom? Tem uma irmã aqui dizendo, gostava da época do pastor Newton com faz falta a esposa dele também, homem de Deus. Esse pastor aí não gostei. Mas vamos orar pelo pastor Newton. Ele tem um ministério importantíssimo lá também, né? Está indo aí para um jubileu, digamos assim, mas está trabalhando. Então a melhor coisa a fazer é orar pelo servo de Deus. Irmã Judete, pastor Newton, lá em Nova Odessa. Devo dizer que também tem um canal de YouTube da Igreja Batista Nova Odessa, então tem a plena possibilidade de ouvi-lo ao vivo também, quem sabe, em alguma live, tá ok? Então está aí, é possível ouvi-lo ainda, a rede social nos traz esta grande bênção, tá bem, irmã? Lindonaura, tá bom? Depois pode até me pedir, eu te passo o canal de YouTube da igreja lá, tá bom? E que Deus abençoe. Vamos lembrar esses pedidos, isso é muito importante. Irmã e mãe da irmã Dalice, saúde da irmã Vanessa, saúde do pastor Vanderlei e a Neia, amiga da irmã Suzana. Vamos nos unir em oração e certamente Deus vai abençoar a vida desses irmãos. Oremos juntos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome, ó Pai, porque tu és um Deus grandioso. Ó Pai, o Senhor enxerga, conhece todas as coisas. O Senhor é aquele que sonda os corações. E nós temos orado aqui em favor da irmã Adalice, mas também de maneira especial pela mãe dela. Que o Senhor, ó Pai, coloque a tua mão poderosa sobre a Adália, sobre a Rosa também, ó Pai. Dê sabedoria aos médicos no procedimento e no tratamento, de maneira, ó Pai, que o Senhor continue abençoando e que essa resposta positiva que nos é chegado continue a chegar, ó Pai. E que da mesma maneira o Evangelho, a Tua palavra, que é confortadora, que é restauradora, possa chegar até estas vidas. Fortaleça a irmã Dalice também e todos os familiares, a irmã Dalice e sua saúde e sua confiança no Senhor, de maneira que possa se fortalecer cada vez mais no amor do Senhor. Eu oro também, ó Pai, pela saúde da irmã Vanessa, como tem sido uma bênção junto da equipe do Ministério de Transmissão Online. Continue, ó Deus, abençoando a vida dela, sustentando, ó Pai, recuperando, ó Pai, as dores que ela tem sentido, porque, ó Pai, ela, mesmo com dores, tem trabalhado, tem procurado fazer o melhor para a Tua obra e para o Teu reino. E eu sei, ó Pai, que o Senhor é um Deus que conhece a cada coração e sabe a intenção dos corações, e o Senhor é quem recompensa. E eu sei que certamente o Senhor está ali com a Tua mão consoladora, fortalecedora também, para que ela continue firmada em Ti. Louvamos já pela vida do pastor Vanderlei, pela maneira como o Senhor abençoou a vida dele, ó Pai. Que maravilhoso é saber que o Senhor tem feito grandes coisas em favor do Teu servo e que de alguma maneira nós podemos participar quando nós oramos, quando nós estamos intercedendo, como nós estamos trazendo uma palavra que realmente glorifique o Teu nome. Eu oro neste momento pela vida da Neia, amiga da irmã Suzana, Pai, que passou por uma cirurgia difícil, mas sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Abençoe a vida da Neia, Senhor, de maneira que ela possa ser fortalecida em Ti, que ela possa, ó Pai, realmente também ter esta oportunidade, ter um contato com a Tua palavra e de ser ricamente abençoada pelo Senhor.
Nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, temos mais pedidos, não para por aqui. Vamos dar uma sequência, aproveitando essa hora de oração, esse culto, para orarmos. A irmã Alessandra, ela pede oração pelos pais dela, que são idosos, né? Uma preocupação que todos nós temos tido, né? De poder, aí como o irmão Manuel Braga, dizer, olha, estamos todos bem. Isso é muito bom, né? Eu até digo, se você está muito bem, melhor coisa a fazer também é dar uma ligadinha para algum irmão da igreja, de maneira especial os idosos, né? Para poder dizer, porque você vai se surpreender se você não tem feito isso. Talvez você vai ligar para alguém e você vai ouvir assim, olha, estava precisando de conversar com alguém, eu estava precisando ouvir algumas palavras. Então faça isso. Mas vamos orar pelos pais da irmã Alessandra e a família dela também. Ela pediu também oração pelo meu pai, né, o Almiro. Eu compartilhei no grupo de líderes, eu conduzi ele até uma consulta no cardiologista. Ele não tem tido nenhum problema com o coração, graças a Deus, após o procedimento cirúrgico em dezembro, né, houve um progresso, mas alguns dias aí, mais de 20 dias, começou a ter algumas dificuldades, né? Ele tem um problema de uma catarata, na única vista que ele tem, aquilo deixou bem desanimado, começou a ter problema de alimentação, alguns problemas aí que dificultou a alimentação dele. Fizemos um teleatendimento, que foi o recomendável nesse período de Covid. Afinal, ele tem 86 anos. E o resultado, para resumir, eu consegui uma consulta com o cardiologista. O cardiologista recomendou na segunda-feira levar direto para o hospital, fez uma carta, né, porque ele estava realmente bem desidratado também. E ele até levantou essa suspeita, de repente, de até ser possível um Covid. Mas, graças a Deus, não deu Covid, né? Fez aí os exames necessários e passamos a tarde toda com ele, até a noite no hospital. Teve alta e foi diagnosticado com pneumonia, né? Mas, graças a Deus, passou lá 2 antibióticos. Ele já começou a tomar os antibióticos, tomou soro no hospital e já voltou a se alimentar. Está começando a progredir. Então, graças a Deus, agradeço os irmãos que estão orando aí pelo meu pai. Continue orando, tá bom? Continue orando. Eu agradeço aí pelos irmãos que estão compartilhando da oração. Também a Aline Brasil, né? Ontem ela foi para o médico, não passou bem a noite, né? Também tomou soro, voltou para casa. Vamos orar pela saúde da Aline Brasil, a filha da irmã Neide, que Deus continue abençoando a vida dela e abençoando na recuperação. E o Adilson, primo do irmão Wagner. O irmão Wagner tinha pedido oração, porque ele estava com Covid, além de outros problemas de saúde. Foi internado, mas já houve a melhora a respeito do Covid, mas ele tem uns outros problemas, digamos, crônicos, né? Está em tratamento. O irmão Wagner pede que continuemos em oração. Então vamos orar agora também, mais uma vez, aproveitar esse momento. O irmão pode orar aí onde você se encontra, lembrando essas vidas, ou também concordando, dizendo amém, né? Quando você diz o amém, você está concordando com as palavras aqui de oração. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez rendemos graças a Ti pelo amor grandioso que o Senhor tem manifestado ao Teu povo. Nós queremos louvá-lo, ó Pai, e agradecer pela melhora na vida do meu pai, a saúde dele, pela melhora da Aline também, pela melhora do Adilson, primo do irmão Wagner, Senhor. E nós queremos, ó Pai, rogar a Tua graça sobre essas vidas de maneira especial. Continuem em tratamentos e sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus sustentador. Nós temos que fazer aquilo que está à nossa disposição, mas nós queremos, Senhor, rogar a Tua graça sobre estas vidas, porque sem a Tua graça nós não somos absolutamente nada. É o Teu poder através da nossa vida, através do Teu Espírito em nossa vida, é que nos ergue, que nos faz caminhar e sermos fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Então, Pai, abençoe os pais da irmã Alessandra, sustentando, protegendo e protegendo aqui as nossas famílias, a família de todos aqueles que estão participando desta live, de maneira, ó Pai, que
prossigamos com confiança, servindo fielmente ao Senhor. Peço, Pai, que abençoe a plena recuperação do meu pai, da Aline Brasil e do Adilson, o primo do irmão Wagner. O Senhor conhece a alma de cada um, sabe aqueles que já têm a confiança e a certeza da salvação, e aonde não houver, que o teu evangelho possa chegar até essas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos prosseguir aqui nos pedidos. Muito bem. Temos aqui outro pedido. Esse aqui o irmão Wagner também, ele compartilhou esse pedido. Pelo Miro, filho da irmã Salustiana. Então, orar pela saúde dele. Orar também pela esposa do irmão Wagner, a irmã Célia. Eles que estavam aí com dor de cabeça, muito forte. Vamos orar pela recuperação da saúde da irmã Célia. Vamos lembrar em oração também, ele pede pelo Zé Caterpillar e esposa, diz que são idosos e também tem aí uma situação de Covid-19. Vamos lembrar em oração, Miro, Célia e Zé Caterpillar. Deixa eu dar um prosseguimento aqui. Também lembrar a saúde da irmã da Francinete. Saúde de Francinete, filha da irmã Nete. A Nete está bem ativa aí nas nossas redes sociais. Que bênção. Vamos lembrar em oração a saúde da Francinete. Também, Dr. Fernando trabalha lá onde a irmã Irineide trabalha, no mesmo local, e ele está internado no Hospital Santa Catarina. Vamos lembrar em nossa oração. E a saúde da mãe da irmã Valci. E incluir aqui a nossa família. Aqui, na verdade, o irmão Marcelo, ele pede pela família dele, pelo trabalho dele, pela segurança. Ele trabalha em farmácia, comércio, lidando com o público, e pela segurança. Parece que, pelo que ele compartilhou, muitas pessoas estão também já manifestando um certo estresse, e isso aí resulta muitas vezes em sérios problemas. Então vamos lembrar em oração esses pedidos aqui, que Deus possa estar aí abençoando a cada uma dessas vidas. Vamos orar, vamos unir em oração mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos, ó Pai, apresentar diante do Senhor o nome dessas pessoas, ó Pai, que estão enfrentando uma enfermidade, que estão com um problema de saúde. Queremos, ó Pai, rogar que o Senhor, que é o médico dos médicos, venha agir poderosamente na vida desses irmãos, dando sabedoria aos médicos que estão dando tratamento, mas acima de tudo colocando a tua mão saradora e poderosa sobre essas vidas. Eu oro neste momento pela Francinete, a filha da irmã Nete. O Senhor conhece qual é o problema de saúde. Oro pela irmã Célia, com dor de cabeça. E nós sabemos, ó Pai, que na tua palavra está lá, ó Pai, escrito que um dia o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro, com dores de cabeça. E nós sabemos que não há absolutamente nada que o Senhor não possa fazer ou agir. Então nós queremos, ó Pai, rogar que faça com que esses irmãos, amigos, consigam ter as suas dores amenizadas, ter o seu descanso, ó Pai, pois sabemos o quanto é arriscado hoje se locomover para um tratamento médico. Então nós queremos, ó Pai, em primeiro lugar, colocar o Senhor para agir nestas vidas. Oro pela mãe da irmã Valci, com essas dores na articulação. Coloque a tua mão saradora, abençoe a vida do irmão Marcelo, o seu trabalho. E oramos, ó Pai, por toda a nossa família, pela nossa segurança, que o Senhor continue, ó Pai, cuidando de nós. Oro pelo Miro, filho da irmã Salustiana, e aproveito para orar pela irmã Salustiana também. Abençoe a vida dela, a saúde, o seu esposo, o irmão Luiz Walter, Senhor, e cada um dos idosos da nossa igreja. Pai, abençoe-os, sustente com teu braço forte, que eles possam realmente, ó Pai, sentir a tua presença, a tua mão poderosa para sustentar e para os guardar. Eu oro te agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estão orando aí? Eu creio que sim, Creio que estão acompanhando em oração. Muito bem, mas o último pedido que me chegou aqui, que me foi compartilhado pela rede social, é o pedido do irmão Isaac.
E nesse pedido do irmão Isaac, ele já vinha pedindo aí, desde há 2 domingos atrás, ele pediu pelo Alberto, que estava em tratamento de Covid-19, e agora ele inclui também a Neuci e a Samira. A irmã Neide, ela, se não me engano, ela compartilhou na rede da liderança também um pedido para orar por todos que estão aí com Covid. Eu compartilhei há algum tempo atrás aqui, a semana passada, sobre a minha tia. Algumas irmãs até falaram que estavam orando, da irmã Darlene, eu agradeço as orações. Então eles já estão melhorando, se recuperando bem, saindo desse quadro crítico aí, né? Não precisaram da internação, né? Então graças a Deus por isso. Mas vamos lembrar, como eu falei, são muitas pessoas, muitas notícias, pessoas próximas, pessoas conhecidas, familiares, né? Mas vamos crer no poder de Deus. A irmã Eliette falou que só tinha agradecimento. Eu sei que a cada semana ela tem agradecido muito pela recuperação progressiva da prima dela, uma enfermeira, esteve num quadro crítico e Deus abençoou, e ela mandou a foto para mim a semana passada. Como os médicos falaram, nasceu de novo. E o nosso Deus é assim, é um Deus poderoso que faz grandes coisas, né? Então nós podemos orar e apresentar as nossas necessidades. Então vamos orar, e quando você se sentir abatido, vendo as notícias, sabe, chegar uma notícia de um ente querido, alguém conhecido, comece a olhar para as notícias positivas. E aí você vai perceber, né? Na verdade nós vamos nos lembrar que Deus é um Deus poderoso que tem sustentado o teu povo. Eu já ia até esquecendo, há um pedido também do Danilo, né? Ele é recém-convertido e ele tem um amigo de infância que sofreu um acidente, está internado no Hospital Campo Limpo. Vamos orar pela saúde dele, pela recuperação, que Deus venha abençoar nessa recuperação. Então vamos ter mais uma palavra de oração antes de nós meditarmos na palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez louvamos o teu nome, ó Pai, porque podemos, ó Pai, sentir a tua presença quando nós estamos orando, quando estamos com foco em Ti, ó Pai, e quando nós estamos abrindo aqui o nosso coração, apresentando as necessidades pessoais, mas também a necessidade do Teu povo. Que maravilhoso saber que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Muito obrigado, ó Pai, nós não merecemos, mas o Senhor manifesta o Teu amor diariamente, dia após dia, sobre as nossas vidas. Então, ó Pai, eu quero rogar a Tua graça, mais uma vez, sobre o Teu povo, pedindo, ó Pai, a Tua proteção, pedindo que o Senhor também esteja, Senhor, sustentando aqueles que estão no leito da enfermidade do Covid. Que o Senhor, ó Pai, fortaleça, que possa reerguer, ora aqui pela cunhada da irmã Helena, pelos nossos entes queridos ou amigos também que foram atingidos pelo Covid, pelo pedido do irmão Isaac, Alberto, Neuci, Samira. Pai, que o Senhor esteja abençoando na recuperação e também, ó Pai, protegendo os profissionais da área da saúde, enfermeiros, médicos, profissionais da área administrativa, Senhor. Fortaleça, guarde, Senhor, a estes, e que cada um, ao ser recuperado, ao ver a Tua proteção, possa reconhecer que há um Deus soberano no céu que nos sustenta dia após dia. Então nós rogamos, Senhor, a Tua graça e nos ajude, ó Pai, a ser igreja nesse tempo de pandemia. Pai, abençoa o Teu povo, Senhor. Nos ajude com Teu braço forte, para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado. O Teu nome possa ser glorificado dia após dia. Nós rogamos a Tua graça e que nos dê sabedoria ao meditarmos na Tua palavra, para que o Teu nome seja engrandecido através de nossas vidas, como a verdadeira igreja do Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então nós tivemos aqui o momento de oração, e esse momento de oração foram exatamente pelos pedidos que nos chegaram aqui, exatamente hoje, durante a semana. Mas se você anotou aí, espero que tenha anotado esses pedidos, continue orando, tá bom? Continue elevando aos céus
o pedido de oração, sempre orando com confiança no Senhor, né? E que maravilhoso nós termos um Deus que trabalha em favor daqueles que confiam no seu nome. Se você confia no nome do Senhor, opa, ele trabalha em seu favor, tá vendo? Que bênção maravilhosa. Então, centralize-se exatamente na palavra poderosa do Senhor. Meus irmãos, vamos ter aqui uma reflexão na palavra de Deus? Na semana passada nós começamos a dar uma olhada em 1 Coríntios capítulo 13 e pudemos observar os 3 primeiros versículos, as palavras importantes que nós encontramos aqui. E eu quero ler aqui, creio que você já deve ter a sua Bíblia consigo, então abra a sua Bíblia, se não abriu ainda, em 1 Coríntios capítulo 13, e eu quero ler aqui os versículos que nós meditamos na semana passada, versos de número 1 a 3. Né? Então diz aqui a palavra do Senhor: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amém? Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Nós sempre dependemos do Espírito de Deus e nos submetemos exatamente a esse Espírito de Deus para aplicarmos de maneira adequada a palavra do Senhor. Na semana passada nós falamos aqui sobre esse título que nós estamos discorrendo ao longo das quartas-feiras, sobre amar é sempre certo. Já parou para pensar nisso? Amar é sempre certo. E tratando do amor em Coríntios 13, o apóstolo Paulo, ele usou aqui a princípio o primeiro exemplo de alguns dons que estavam em uso na igreja naqueles dias. E ele demonstra que ter tais dons sem ter o amor de nada valeria. Ele chega ao ponto de, no último versículo que eu li aqui, falar a respeito de até mesmo pegar todo o bem que tem, toda a fortuna, vender e dar aos pobres, vender o que você tem, e com aquele dinheiro você distribuir aos pobres. Se você não fizer isso com amor, ele diz, de nada vai valer. Ele diz que nem mesmo entregar a própria vida, entregar o corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vai valer. Então nós, como igreja de Deus, precisamos olhar com olhos atentos aquilo que o Senhor está nos dizendo e ensinando na palavra de Deus. Não adianta nada falar que eu faço isso, eu faço aquilo, porque na verdade nós não estamos aqui para divulgar o que nós fazemos, mas nós estamos aqui para divulgar aquilo que o Senhor faz por aqueles que confiam no seu nome. E o primeiro grande feito a ser compartilhado é esse poder do Senhor de dar uma nova vida em Cristo Jesus para o homem pecador. E é claro que todas as demais bênçãos também vêm das mãos do Senhor. Então ele está dizendo que amar é sempre certo, é isso que ele está dizendo aqui. Se nós colocarmos o amor, iremos glorificar o nome de Deus. O que me chama a atenção, e não apenas aqui, mas em todo o livro de Corinto, é que é uma carta dirigida a uma igreja onde nós encontramos diversos dons. Não faltava dom, mas no entanto, Paulo traz sérias repreensões àquela igreja. Havia dons, havia ali trabalho, mas não existia o quê? O amor. Então de nada estava valendo aquilo que eles estavam produzindo. Então nós precisamos de fato ter esse cuidado de examinar o que nós estamos fazendo. É pautado pelo amor? Agora é interessante que a partir do versículo 4, Paulo ele vai nos apresentar uma lista. Não vamos ver esta lista hoje. Eu quero apenas mencionar nessa reflexão, quarta de oração, e temos um tempo para reflexão,
mas eu quero apenas pensar aqui no primeiro exemplo que Paulo dá. No lugar de ele ir por outro caminho para ensinar sobre o amor, o que ele diz? Ele faz no seu ensino o seguinte, ele diz, o amor é isso, o amor é aquilo, o amor é aquilo outro. Ele vai dando um exemplo prático. E nós precisamos aprender com esses exemplos que Paulo nos dá. Olhe aqui no versículo 4, na primeira parte, o exemplo. Eu quero apenas olhar para esse primeiro exemplo que Paulo dá sobre o que é o amor. E aí nós temos a versão corrigida fiel, que traz uma tradução. E outras versões traz aí uma palavra diferente na tradução. Mas nós vamos compreender qual é o real sentido aqui que Paulo quer trazer. Veja aqui no versículo 4, está escrito o seguinte: o amor é sofredor. Paulo começa uma lista. Deixe-me ler o versículo 4 completo, só para ter uma visão sobre a lista que Paulo vai apresentando. Olha o versículo 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbe-se. E ele segue na lista. Mas o primeiro item desta lista sobre o que é o amor, ele diz aqui, o amor é sofredor. O que significa aqui? Ele quer dizer, como diz uma outra versão, o amor é paciente. Para entendermos melhor, esta palavra que foi traduzida, o Novo Testamento, ele foi escrito no idioma grego, uma língua precisa. É o grego koiné, o koiné, é o grego antigo, que não é falado hoje. Mas esse grego traz o quê? Palavras precisas. Quando você olha lá para o original, você entende claramente o que o autor queria dizer. E quando Paulo está dizendo aqui o amor é sofredor, como é traduzido na versão corrigida, ou o amor é paciente, de fato, esta palavra significa o quê? O amor é longânimo, o amor é paciente. Significa que o amor é um amor que não se ofende ao primeiro insulto. Tá vendo? Se você de fato ama, você é um verdadeiro cristão e diz eu amo. Então se você estiver de fato praticando esse amor bíblico, esse amor que vem do Senhor, que é derramado em nossos corações, você é uma pessoa que não se ofende ao primeiro insulto. Agora, todos nós passamos momentos difíceis na nossa vida, meus irmãos. Há situações na nossa vida que parece que a coisa está tensa, né, como nós costumamos dizer. E por quê? Às vezes nós fraquejamos na nossa comunhão com o Senhor, na nossa hora silenciosa, na nossa comunhão com os irmãos, com a família, e vamos enfraquecendo. Mas veja, Paulo ele está dizendo o que é o amor. Não adianta nada eu dizer que eu amo porque eu faço isso, eu tenho um dom tal e coloco ele em prática, eu ajudo o necessitado, olha, eu contribuí para a cesta do amor, eu ajudei uma pessoa que bateu na minha porta pedindo mantimento e assim por diante. Não adianta nada se você não estiver exercendo ou demonstrando o verdadeiro amor. E quando Paulo diz que o amor é paciente, é por isso que vem essa tradução, o amor é sofredor. Porque é um tipo de sofrer, ou seja, mediante a sofrer um insulto, mas estar ali pronto a suportar aquela carga. Ou seja, é esse significado que está aqui na apresentação. Não se ofende ao primeiro insulto e é lento para irar-se. Sabe aquela história do bateu, levou? Então, há pessoas que são assim. E sempre diante dessas circunstâncias, normalmente a pessoa costuma dizer: ah, é que eu tenho um gênio assim, eu sou explosivo, eu sou isso. Mas peraí, Paulo está trazendo aqui uma lista sobre o que é o amor. E nós precisamos lembrar que, olhando para essa lista e para essa exposição que Paulo faz, nos parece que ele está olhando para Deus, olhando para o próprio Cristo. Por quê? A Bíblia diz que Deus é amor. Então nós temos que seguir o exemplo de Deus, temos que seguir o exemplo de Cristo. Então, se nós de fato estamos aí com essa compreensão de que amar é sempre certo, nós precisamos ser o quê? Pacientes, longânimos.
entender que o amor é sofredor. Então, se nós estamos com dificuldade nessa área, está aqui uma área para que nós coloquemos diante do Senhor em oração, para nos ajudar. Se nós estamos com um pavio curto, nós precisamos orar para que o Senhor nos oriente e nos ajude nesse tempo, ok? Então, qual é o significado do amor é sofredor, do amor é paciente? Significa que é um amor que não se ofende ao primeiro insulto. Significa que é um amor que é lento para irar-se. No Novo Testamento, esta palavra traduzida aqui por paciente ou sofredor, normalmente, a maioria das vezes, aonde foi traduzido com essa palavra, tem uma relação com pessoas e não com circunstâncias. O que isso quer dizer? Toda vez que nós encontramos esta palavra no Novo Testamento, a relação é de ser paciente, longânimo com uma pessoa e não com uma situação na minha vida. Não é ser paciente porque eu estou enfrentando, olha, uma situação difícil, todo mundo em casa está lá, está desempregado, a enfermidade chegou no meu lar. Não é ser paciente com situações, com circunstâncias, mas ser pacientes com pessoas. Ser paciente com pessoas e não com circunstâncias e acontecimentos da vida. Então isso é muito relevante, porque o foco aqui de demonstrar o amor verdadeiro é sempre quando nós agimos de maneira íntegra, quando nós estamos lidando com o nosso próximo. Lembram do maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. É esse o princípio da palavra de Deus. E também, ali está dizendo, o amor é paciente, está num tempo presente. Isso indica que é uma ação habitual e contínua. Não é uma ação de vez em quando. Não é quando você vai para um retiro. Sei lá, um retiro da família. Estamos aí matando a saudade do nosso retiro da família, com as postagens aí nos nossos canais de YouTube, Facebook, às terças, sextas. Então é maravilhoso estar no retiro, não é? Normalmente no retiro você está mais perto dos irmãos que você tem mais afinidade, ou por outro lado você passa a ter mais afinidade com outras pessoas. Mas é aqui no mundo real que nós vamos demonstrar se de fato nós temos esse amor que é longânimo, porque isso é uma ação habitual, é contínua, é no dia a dia, diante de cada situação que envolve, seja no meu trabalho, seja no contexto da minha vizinhança e principalmente também no contexto da igreja local. Nós temos diferenças e nós precisamos superar as dificuldades em amor, através do poder de Deus, através das nossas vidas. Então nós precisamos, de fato, seguir aquilo que Paulo está dizendo. Será que estamos passando, será que eu estou passando aqui nesse teste aqui, nesse primeiro exemplo, será que você está passando? Você se encaixa nisto que Paulo está dizendo sobre o que é o amor? O amor é paciente, o amor é longânimo, ou seja, é um amor que é manifestado na paciência, na longanimidade em relação a outras pessoas. E isso tem que ser algo habitual. Não é assim você parar agora e dizer, deixa eu me ver. Lembrei, o mês passado, olha, eu fui paciente com o irmão fulano de tal. E depois, passou um mês inteiro e aí só foi explosões em cima de explosões, precisamos aí fazer esta verificação, ok? Então, olha uma ilustração bem prática de como esta situação acontece na nossa vida, como é difícil nós de fato manifestarmos esta longanimidade. Não estou dizendo que é fácil, mas por que é difícil? Nós vivemos num mundo de imediatismo, de coisas rápidas. Nós estamos completamente estressados. Nós vivemos assim, correndo de um lado para o outro. E é muito fácil explodir em ira. E nós temos que ter cuidado. E muitas vezes o resultado do dia a dia da correria é tudo isso aqui, é uma briga, não é? Então, podemos parar para pensar, por exemplo, alguém que está no trânsito, dirigindo, e mal abriu o farol da frente, está lá uma fila de carro parado no farol vermelho,
e aí vem lá, pisca o amarelo, e o verde, e mal chegou no verde, está no amarelo, o de trás já está com a mão preparada para buzinar para o camarada da frente acelerar. E se demorou um pouquinho, olha, tá saindo palavrão. Quantas mortes no trânsito? É aquela pessoa que tem um funcionário. Talvez ele não tem muita paciência, porque simplesmente ele mostrou como que deve ser feito aquele serviço uma vez, e aí aquela pessoa errou. É a segunda vez que ele erra, e a pessoa já está pensando que está na hora de eu demitir essa pessoa. No âmbito da igreja, e eu posso até, por exemplo, então, usar o exemplo da liderança pastoral, começa a ter um problema com o diácono, e aí já começa a pensar, acho que está na hora de eu dar a carta para ele, ou eu sair daqui. Não se consulta a Deus para entender o plano de Deus. E isso acontece no âmbito da igreja muitas vezes também com pessoas. Há um desentendimento e já diz, vou partir para outra. Mas se nós não resolvemos um problema, aonde nós formos, o problema vai nos acompanhar. Mas o que acontece de fato aqui é a nossa impaciência, é a nossa falta de longanimidade. E nós encontramos aonde em um mundo nós nos encontramos em um mundo onde a correria, as coisas instantâneas, elas estão aí para acontecer. Entrei numa fila, esses dias aí fui fazer uma compra, depois entrei numa fila e para comprar algo no drive-thru, e aí eu logo vi pessoas que já estavam ou dando ré, porque não conseguiram esperar, outros buzinando, sendo impacientes, não compreendendo a circunstância, a dificuldade e o número de pessoas que cresceu para um atendimento de drive-thru. Então nós demonstramos que a vida apressada e competitiva é um grande problema para nós como cristãos também demonstrarmos esse amor verdadeiro, esse amor que é paciente, esse amor que é sofredor, esse amor que é longânimo. Ou seja, nós nos encontramos nessa situação de estarmos indispostos a suportar coisas que nos prejudiquem. Nós estamos aí indispostos a suportar coisas que frustrem os nossos planos e comprometam o nosso bem-estar. É esse o problema que nós temos de demonstrar esse amor longânimo. Quando nós explodimos, quando nós somos impacientes com o nosso próximo, é porque, de alguma maneira, nós sentimos que está invadindo a área do nosso bem-estar. Mauro Clark, ele conta uma ilustração em um dos seus livros. Ele fala a respeito de uma mulher que entra apressadamente em um hospital, na recepção daquele hospital, vê um recepcionista lendo, folheando uma revista, e aquela mulher chega e diz, por favor, deu entrada aqui um rapaz com tal nome, João Cruz. E aí aquele homem diz, olha, hoje só entrou aqui uma moça, e volta os seus olhos para a sua revista. E aquela moça falou, mas aquela mulher diz, mas por favor, me informaram que ele foi socorrido, ele foi esfaqueado, e esse é o hospital, o único hospital da região mais próximo. E aquele homem, sem levantar os olhos para aquela mulher, diz, não sou papagaio para ficar repetindo aquilo que eu falei. E aquela mulher se sente acuada em ver aquele homem mais forte do que ela, mais jovem do que ela, dizendo essas palavras, mas aquele coração aflito de mãe cria coragem e no suspiro ela diz, moço, tenha mais paciência comigo, por favor. E é isso que ela quer dizer, na verdade, usando a palavra paciência. Ela está querendo dizer, demonstre amor para comigo, demonstre um pouco de amor. É isso que ela queria dizer. Mas aquele homem tem aquela atitude porque alguém estava invadindo a zona de conforto dele, atrapalhando a leitura dele, o descanso dele, estava dando algum trabalho para ele. Ou seja, ele estava indisposto a suportar coisas que estavam, de alguma maneira, prejudicando ele, frustrando os planos dele e comprometendo o bem-estar. No dia a dia, nós precisamos avaliar as nossas decisões para entender se nós estamos numa zona de conforto preocupado apenas conosco mesmo. E aí nós temos tido, eu repito, uma grandíssima oportunidade de fazer o bem.
de demonstrar o amor, esse amor que é longânimo, esse amor que é paciente, esse amor que é sofredor nesse tempo de pandemia. Como é importante nós estendermos o nosso braço, o nosso amor. Eu estava no médico com meu pai e quando o médico foi lá para dar a alta e conversando, e dentro da avaliação clínica, já apresentando resultados, e depois ele somou aquilo e falou: tá difícil, não é? Olhou para o meu pai. Em casa, preso, sem enxergar direito. E ele estava ainda onde? No X da questão. Na alma, no sentimento, naquilo que tem causado a depressão, principalmente nos idosos. Então isso é de fato ser longânimo. Aquele médico poderia dizer, ele estava até com os olhos vermelhos, eu creio que cansado, talvez pelos plantões, pelo momento, falta de descanso, mas deu um atendimento calmo, calmo, sereno e tranquilo. E nós, como cristãos, muitas vezes não conseguimos fazer isto. Eu estava ouvindo o testemunho do pastor Paulo César da Silva do Grupo Logos, a respeito da sua esposa Nilma, internada. E sempre que ele compartilha as notícias, ele fala de um médico que tem o nome Marcelo. E Sérgio Lopes, um outro músico, em uma live com ele, dizia: olha, todo mundo está orando pelo Dr. Marcelo. E o Paulo César falou que ele não é convertido, o Dr. Marcelo. Mas na primeira vez que conversou com o pastor Paulo para falar a respeito da saúde da Nilma, ele falou para o pastor Paulo: olha, eu gostei de você, gostei do seu jeito. E o pastor Paulo César deu um pendrive com composições dele. E a partir dali começaram a conversar e o médico começou a ouvir. E devemos orar pela conversão daquele médico. Mas a verdade que eu quero colocar aqui é que muitas vezes o incrédulo ele está mais pronto e mais propenso a demonstrar esse amor longânimo do que nós. Então nós precisamos ter cuidado, precisamos examinar os nossos corações para que Deus possa realmente ser engrandecido através da nossa vida, não hoje, mas em todo o tempo que durar a nossa vida aqui. Amém? Então, biblicamente, concluindo aqui, indo para a conclusão, biblicamente, falta de paciência é falta de amor. Guarde isso. Se esquecer tudo que foi dito hoje aqui, guarde isso. Quando Paulo diz que o amor é paciente, sofredor, longânimo, ele está dizendo que a falta de paciência é falta de amor. Você é impaciente, explodiu com alguém, está pronto a explodir, a falar tudo que está na ponta da língua. Ouça lá o devocional que eu postei hoje, falar um pouco disso lá em Eclesiastes, diz ali: não dê ouvido a todas as palavras que te disserem, para não vir dizer que teu servo te amaldiçoa. Porque sabes que você também, alguma vez, já agiu de maneira igual. Dê uma lida na palavra de Deus, naqueles conselhos sábios. Então, biblicamente, falta de paciência é falta de amor. Se nós traduzíssemos isso, é exatamente aquela ilustração da mulher na recepção daquele hospital. Seja paciente comigo. O que ela queria dizer? Tenha mais amor comigo. Olha, eu sou uma mulher idosa, uma mãe, é meu filho esfaqueado, estou procurando. Poderia ser teu filho, poderia ser você e a sua mãe preocupada. É mais ou menos isto. Então, de maneira bem objetiva, biblicamente, falta de paciência é falta de amor. Impaciência é igual ter a indisposição de dar atenção a outro, mesmo que não nos agridam ou desagradem. Não é isso? O exemplo da recepção do hospital é isso. A mulher chegou lá pedindo uma informação. Não agrediu aquele homem. Não ofendeu aquele homem. Mas aquele homem estava numa posição de impaciência. Faltava amor. Faltava esse amor longânimo. E nós precisamos examinar também a nossa atitude se muitas vezes não estamos agindo dessa maneira. O que nós precisamos fazer então? Indo para a conclusão, seguir o exemplo de Jesus. Já observou o exemplo de Jesus? Ele teve 12 apóstolos, discípulos perto dele, e como eram problemáticos, não eram? Nós podemos ver um pouco de nós naqueles discípulos. Quanto problema! Eram capazes até de colocar a mãe para interceder por eles, para conseguir um lugar de destaque perto do Senhor Jesus, uma à direita e à esquerda, lá
nas mansões celestiais. Eles tinham ali intrigas também, pessoais, problemas. Estavam sempre impacientes, a multidão apertando Jesus, e eles estavam prontos a dizer: não, sai, leve essas crianças para lá, estão incomodando, não incomode o mestre. Eles chegam até a dizer para Jesus: ó, manda que o povo vão embora, Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele sempre agindo com longanimidade, com paciência, ajudando eles, ensinando, conduzindo ao crescimento. E nós? Muitas vezes o Senhor tem paciência conosco, fala a verdade, né? No fundo, eu sei que muitos que estão ouvindo essa live podem dizer assim: olha, eu sei o quanto eu sou difícil, né? A teimosia é uma das coisas que faz parte da minha vida também, viu? A teimosia pode ser uma bênção, mas pode tornar algo danoso, né? Então, em primeiro lugar, siga o exemplo de Jesus. Segundo lugar, viva a nova vida em Cristo Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então viva essa nova vida. Você não está mais neste mundo para viver a velha vida. Não importa se você se converteu uma semana, um ano, 10 anos ou 50 anos. E não importa se passou muito tempo, você não vai dizer: ah, não adianta mais. Não adianta sim. Cristo ainda não voltou. Ele está aí aperfeiçoando a nossa vida, desde que nós permitamos. Então faça isso. Em primeiro lugar, siga o exemplo de Jesus. Segundo lugar, viva a nova vida em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, confesse o seu pecado. 1 João 9. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, é você confessar, significa concordar com ele. Toda vez que você orar, você que já é salvo em Cristo Jesus, saber que ele já perdoou todos os seus pecados na cruz do Calvário. Então o que você tem que fazer na oração é concordar com ele, dizer: Senhor, eu pequei nisso. Pai, mais uma vez eu pequei. E diga o nome do pecado. Não fique dando voltas. Fale para ele o nome real do teu pecado. Isso é confessar. É concordar que você agiu de maneira errada. Pare de generalizar. Uma coisa é uma oração pública na igreja: perdoe os nossos pecados. Mas na minha oração individual: Pai, perdoa porque eu pequei. Eu perdi a paciência com minha esposa, com meu filho, com meu irmão em Cristo. Pai, me ajuda, eu estou lutando demais com esse meu temperamento forte. Eu não posso mais colocar essa desculpa. Eu estou prejudicando a tua obra. Pai, me perdoa porque, olha, eu não tenho contribuído com o Senhor e com a tua igreja. Eu não tenho sido uma bênção para o próximo nesse período de quarentena. Confesse o seu pecado, a sua falta, para que o Senhor te ajude. Amém? Então, ser longânimo, ter esse amor paciente, aponta para a realidade de que nós amamos de verdade. Então, por mais difícil que seja, lidar até com ofensas, com essas dificuldades que nos atingem diariamente, quando nós estamos olhando à luz da palavra de Deus, tudo é muito compensador. Porque se nós conseguirmos superar uma dificuldade sem querer reagir na mesma altura, sabe que isso significa que nós estamos amadurecendo. Estamos manifestando esse amor que é longânimo. Então faça isso, siga esses 3 passos. Siga o exemplo de Jesus. Viva a nova vida em Cristo e confesse o seu pecado. E desta maneira, Deus vai te abençoar grandemente. E não podemos fechar aqui sem esse ponto também. Nós confessamos o nosso pecado a Deus, mas também precisamos o quê? Acertar as coisas quando nós pudermos. Acertar as coisas com a pessoa que nós ofendemos, que nós maltratamos, que nós agimos de maneira errada. Isso é muito importante. Isso é muito importante quando há uma sinceridade, uma pessoa falha com alguém, aquela pessoa tem ansiedade para falar com esse alguém diretamente, porque ofendeu aquela pessoa. Eu já vi situações de a pessoa dizer: ó, me perdoa porque eu fiz isso, isso e aquilo. Fez mesmo? Eu nem sabia. A pessoa vai dizer isso muitas vezes. Então é necessário isso. Acertar as coisas quando puder. Na primeira oportunidade, no primeiro tempo. É claro que isso envolve oração também. Envolve pedir esta sabedoria, ok? Pedir sabedoria a Deus para agir e pedir perdão na hora certa. Também tudo tem o seu tempo
determinado. Amém, meus irmãos? Então lembre-se disso, que nós pudemos aprender aqui hoje é essa grande realidade do tema amar é sempre certo. E hoje nós seguimos aqui o exemplo sobre a primeira colocação que Paulo faz aqui. O amor é paciente. Próxima semana continuaremos essa reflexão, esse estudo sobre amar é sempre certo. E nós podemos aqui ter uma palavra de oração pedindo a Deus que nos ajude neste momento. Talvez o Senhor falou o seu coração aí, de uma maneira especial, sobre esta área, sobre ser paciente, longânimo, sobre o que você deve fazer e não está fazendo. Então eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você também, orar pela nossa vida, orar pela nossa igreja, orar por você que está participando desta live, que Deus esteja abençoando a sua vida de maneira grandiosa, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, louvamos o teu nome. Muito obrigado por esse amor grandioso que nos ensina o quanto precisamos aprender e a maneira correta como nós vamos. E eu quero pedir perdão, ó Pai, pelas nossas falhas. Eu quero confessar as nossas falhas diante do Senhor. Quero orar também em favor da vida dos irmãos que estão participando desta live, que estão abrindo o coração diante do Senhor, que possam, Senhor, terminar esse culto aqui online, maravilhados com a paz que vem do Senhor, com a alegria de saber que estão no caminho certo. Quem sabe alguns estavam longe ou se desviando desse propósito do Senhor, mas agora vão poder terminar esse culto, esse momento de oração, com alegria, com a paz que vem do Senhor, sabendo que agora estão trilhando o rumo certo. Nos capacite, ó Pai, nos abençoe com teu Espírito a manifestar esse amor longânimo, porque sem ti nada somos, sem ti nós não somos capazes. E Pai, nos ajude. Sabemos que esse tempo de quarentena, de pandemia, é uma oportunidade também, é um tempo de oportunidade de servi-lo e mostrar o amor que vem do Senhor. Abençoe o teu povo, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que bênção é nós estarmos aqui estudando a palavra do Senhor. Eu quero ainda colocar aquele nosso aviso a respeito aqui das nossas responsabilidades como membros da igreja, rogando que o Senhor nos abençoe e que estejamos contribuindo com a obra do nosso Pai Eterno. Eu esqueci de abrir aqui o aviso, deixa eu ver se eu encontrei. Vou chegar lá. Enquanto eu chego lá, peço que os irmãos estejam orando pela nossa igreja, que Deus continue abençoando, né, a obra grandemente, né? E você que é um membro da igreja e tem mantido a sua fidelidade, permaneça assim. O trabalho do Senhor não parou. Nós estamos aí com compromissos, responsabilidades, tanto referente à igreja local, como também com a oferta missionária, com a obra de Deus. Então você pode devolver os seus dízimos de que maneira? Depositando, fazendo uma transferência bankline para a conta da igreja, né, que está aí, está na nossa fanpage, Banco Bradesco, agência 902, conta corrente 680, dígito 7, e enviar o comprovante para esse celular do irmão Wagner, tesoureiro, 96424-1826. Pastor, eu não consigo fazer depósito nem transferência. Entre em contato com o irmão Wagner, com o tesoureiro, com o conselho, e nós vamos te orientar como você pode fazer para devolver sua oferta, seu dízimo e também o seu item de alimento não perecível, para abençoar vidas. Louvo a Deus pela vida de irmãos que estão contribuindo e estão compreendendo que é uma fase de ajudar irmãos. Há irmãos que estão desempregados, à procura de trabalho. Vou orar agora nessa oração final, lembrando a vida destes, né? E nós precisamos contribuir. E há pessoas também próximas que precisam. E levando o alimento, é uma oportunidade de levar Jesus, o pão da vida, também. Então, procure o irmão Getúlio e Laodiceia, ou o irmão Paulo e Miriam, e vão orientá-los como você pode devolver o seu item, o seu quilo de alimento não perecível, tá bom? Não perca
essa oportunidade, tá bom? De devolver e ser bênção. E o último aviso que eu tenho a dar, estamos aí numa correria, ajeitando algumas coisas, mas agora finalmente eu posso dizer, amanhã às 18 horas teremos uma live para as crianças, tá bom? Então prepare o seu filho, o seu neto, né? Convide as crianças. Amanhã às 18 horas nós vamos fazer uma live Jerusalém Kids. Já faz um tempão que as crianças não têm essa oportunidade. As líderes do departamento infantil estão aí procurando fazer contato. Há algumas dificuldades que envolvem uma transmissão, né? Não é fácil, mas Deus tem abençoado. Então ore para que tudo dê certo, tá bom? Já faz um tempo que eu estou aí meio descansando, não é? Descansando no sentido de ministério aí infantil, mas chegou o tempo de nós fazermos algo aí para que as crianças tenham tempo aí de uma lição, um cântico, uma memorização. Então, olha, amanhã às 18 horas, quinta-feira, nós vamos fazer uma live para que as crianças tenham aí um tempinho conosco de oração, de leitura e estudo da palavra de Deus. Então não esqueça, coloque a sua criança lá, coloque seu filho, seu neto para estar conosco, amém? E orem pelo Ministério Infantil, pela liderança, Irmã Consolação, Neide e Alessandra e os professores também, que Deus continue abençoando, amém? Vou fazer a oração final, rogando as bênçãos do Senhor e que Deus nos abençoe. Lembrando, amanhã às 18 eu tenho esta live, mas o irmão Wagner também tem a live dele ali às 19. Creio que vai dar para terminar ali. Ele faz uma live para... Agora me confundiu, acho que é 20 horas. Ele faz uma live no Facebook dele para os irmãos da Vila Nagibe e, é claro, para todos nós prestigiarmos e termos lá um momento de estudo da palavra de Deus. Tá ok? Vamos orar, meus irmãos? Uma oração final, rogando as bênçãos do Senhor, para que Deus nos abençoe. Oremos. Querido Deus, mais uma vez, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo maravilhoso, gostoso na Tua presença, ó Pai. Como é bom saber que o Senhor é um Deus que se faz presente a cada momento. Basta colocarmos o nosso coração focado em Ti, voltado para o Senhor está pronto a falar conosco. Não importa onde nós nos encontramos, na montanha ou na grande cidade, no meio da população, no ônibus lotado, não importa, em todo lugar o Senhor está. O salmista nos diz isso: para onde fugirei da tua face? Não há onde nós podemos fazer a nossa cama, nem no mais profundo abismo, porque tu estás ali também. E nós queremos orar mais uma vez em favor do teu povo. Irmãos que estão desempregados, ó Pai, abra uma porta de trabalho, abençoe, Senhor, a vida dos teus servos e que o Senhor permaneça, ó Pai, sustentando a eles, nos dando sabedoria para ser bênção na vida desses irmãos que estão enfrentando uma dificuldade, mas, ó Pai, que possam ter a paciência, que consigam ouvir a tua voz, aprender contigo nesse momento difícil e que logo possa estar glorificando o teu nome conosco, pela grande vitória que vem do Senhor. Nos abençoe nesta noite, nos dê uma noite de descanso e de paz. É o que nós suplicamos a Ti, não porque somos merecedores, mas em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? É isso aí, meus irmãos. Estamos finalizando a nossa live de oração. Tivemos aí um encontro de um pouquinho mais do que 1 hora, né? Então foi um tempo aí de bênção. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo no Senhor. E continuamos, meus irmãos, à disposição, tá bom? Qualquer necessidade, por favor, nos procure, mande mensagem, faça contato conosco. E certamente vamos procurar um meio de ajudá-lo e de ser bênção na sua vida. Procure a mim, o conselho da igreja, né? E nós vamos procurar ajudá-los. Que Deus abençoe, tenha uma noite de descanso de paz. E até amanhã, na próxima live. Que Deus esteja aí nos abençoando grandemente. Fiquem com Deus, amém? Deus abençoe. Não esqueça, o amor é paciente. Deus te abençoe.